Fatores que podem interferir no sucesso dessa terapia, como eu falei, a falha na adesão, então esquecimento, doses erradas, uso concomitante de outros medicamentos. Como eu falei antes, a interação é fundamental ser lembrada, e aqui destacando fitoterápicos. Alguns fitoterápicos simples que o paciente pode comprar na farmácia também interferem na eficácia. Cogumelo do sol é um que é muito utilizado e não tem interferência, mas erva de São João tem, ginseng, ginkgo biloba e alguns medicamentos simples que ele compra sem receita médica interferem na eficácia e muitas vezes aumenta a toxicidade hepática dos medicamentos antirretrovirais. Então nós temos que fornecer uma lista para o paciente para que ele saiba que fitoterápico é, por exemplo, uma das situações que ele precisa conhecer antes de fazer uso por conta própria de qualquer medicamento. Interação com alimentos também é importante, porque alguns alimentos reduzem a absorção de antirretrovirais, como no caso do DDI, que é a didanosina, e alguns alimentos são importantes para aumento da absorção, como é o caso do darunavir e da etravirina. Existem também situações em que os esquemas são escolhidos inadequadamente e com isso geram baixa potência e levam à resistência a algum medicamento do esquema e consequentemente falha de todo o esquema, levando à resistência viral. Aqui eu destaquei as principais razões para perda de doses para chamar a atenção que a principal mesmo é o esquecimento. Então o paciente precisa o tempo todo ser estimulado a lembrar que aquele tratamento é para longo prazo, então ele não pode, em situações de mudança de rotina, deixar o medicamento em casa e considerar que é uma doença crônica e que se ele errar não tem problema, ele conserta depois. É completamente diferente das outras doenças crônicas, exatamente porque o HIV tem a característica de rapidamente se replicar e rapidamente as mutações surgem e ele se torna resistente. Então isso tudo é importante que o paciente saiba que pode ocorrer para que previamente ele seja alertado da possibilidade de resistência, destacando a diferença das outras doenças crônicas em que as falhas são comuns, mas que o tratamento pode ser repetido, diferentemente daqui do antirretroviral. A adesão ao tratamento diminui à medida que a complexidade aumenta, então o número de drogas, o número de comprimidos, o número de doses ao dia. A adesão ao tratamento diminui à medida que o regime proposto interfere nas atividades e no estilo de vida do paciente. A adesão ao tratamento diminui se o esquema terapêutico apresenta efeitos colaterais, então o paciente precisa ter liberdade de falar com o médico sobre os efeitos que ele apresenta. O paciente às vezes tem medo de trocar de esquema, então ele não comenta com o médico que ele tem determinados efeitos colaterais. Isso é importante que seja previamente discutido. Alguns medicamentos nós conhecemos bem os efeitos possíveis e o paciente precisa saber desses efeitos para que ele não tenha medo do efeito colateral. E aí, a partir do momento que ele conhece o efeito e sabe que aquele efeito pode ser autolimitado, durar em média de 2, 3 dias, às vezes na primeira semana ele consegue passar por aquela fase inicial e superar o efeito adverso. É importante também chamar a atenção que existem trabalhos mostrando que os efeitos são mais comuns em pacientes que têm uma atitude pessimista diante da doença. Então, muitas vezes, o suporte psicológico é fundamental. E existem hoje trabalhos também mostrando que o suporte da equipe, quando o paciente cria vínculo com a equipe, ele supera mais facilmente as dificuldades que surgem ao longo do tempo do tratamento. Então, criar vínculo com o hospital, com a equipe, com o psicólogo, ou muitas vezes com outro profissional, às vezes o funcionário do hospital ou da farmácia, alguém que ele cria algum tipo de vínculo, ele realmente supera os efeitos colaterais mais rapidamente.
A adesão ao tratamento geralmente é menor se a comunicação e a interação entre o paciente e o profissional de saúde é deficiente. Eu queria também destacar que já há bastante tempo, no início da terapia antirretroviral, existiam poucos medicamentos e hoje são vários medicamentos e as combinações são bastante complexas. E logo no início foi destacado que a experiência do médico fazia diferença na sobrevida do paciente. Então hoje, realmente tratar de um paciente infectado pelo HIV virou uma especialidade. Nem todo médico tem essa experiência, e ter experiência em utilizar a terapia antirretroviral combinada corretamente é fundamental, porque faz diferença no final dessa história. Se o paciente atinge a carga viral indetectável, se o paciente vive mais, se o paciente tem realmente sucesso terapêutico. Então, existem dados mostrando que a experiência do médico é fundamental. E nesse caso da terapia antirretroviral, que hoje é bastante complexa, não há dúvida que virou realmente uma especialidade dentro da própria infectologia.